ai, parece que eu casei com a minha mãe, ai, parece então... Porque a gente vai buscar aquelas Sim, referências. isso é muito real, louco, né? Muito louco. Isso acontece no inconsciente. Exatamente. A gente atrai, tipo, literalmente. Literalmente a gente atrai. Meu Deus. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, gente, a gente tem uma pessoa super especial aqui, uma pessoa que vai falar de muitas coisas, principalmente atuais agora, que a galera tá vivendo, e eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível. Então, seja muito bem-vinda, Sônia. A Sônia, ela é psicanalista, gente, especialista em desenvolvimento humano. Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer aqui hoje, e eu tenho certeza que ela vai agregar pra gente aprender um pouco mais sobre a gente, aprender sobre o nosso comportamento, sobre como agir, o que as coisas da infância interferem pra gente hoje. Sônia, seja bem-vinda, se apresente pro pessoal aqui, fale um pouquinho de você. Então, falar da gente é um pouco complicado, né? Muito embora a gente precisa se comunicar para que a gente também se desenvolva como ser humano em todos os aspectos, né? Eu sou uma pessoa que venho há muito tempo estudando sobre a nossa existência, né? Aquelas dores mais profundas mesmo que permeia todo ser humano. E dentro desse processo, eu comecei ali com meus 15, 16 anos já perguntando muito, e muitas vezes perguntas sem resposta, de onde eu vim, para onde eu vou. E aquilo sempre me deixava, além de ser curiosa dentro desse processo, mas eu queria também entender o porquê de tantas dores humanas. E muitas vezes, eu como cresci na Igreja Católica, minha mãe fazia perguntas mais profundas, ela falava assim, não, filha, isso é Deus que resolve, sabe? Deixando tudo nas mãos de um Criador. Mas eu não entendia o porquê desse processo. Fui crescendo e cada vez mais eu quis me aprofundar sobre como que desenvolve a nossa própria personalidade, né? Como que é que nós formamos a nossa identidade. Mas mesmo assim, muita dificuldade de encontrar resposta e assim as coisas vinham muito fragmentadas sobre a existência humana. E a gente pega um conhecimento ali, estuda um pouco aqui, faz algumas imersões e aí a vida que segue. E dentro desse processo, eu também passei por muitas dificuldades de não entender o porquê que determinados padrões se repetia muito no meu processo, né? E dentro disso, a gente, com o tempo, a gente descobre que nós somos fragmentos, porque essa personalidade, ela é formada com o tempo de cópias do outro. E muitas vezes, a gente não se dá conta disso. E é exatamente esse é o processo. E hoje eu sou psicanalista, né? Tenho isso como paixão mesmo, mas eu me aprofundei exatamente. Vai muito além de você entender, de curar, muitas vezes, né? Que a palavra cura, ela é muito... tem um peso muito forte, né? Porque muitas vezes quando fala curar, quer dizer que eu vou curar a minha depressão, vou curar a minha ansiedade. Depende muito de cada pessoa, o contexto que ela vive e a forma que ela vai encarar tudo isso, né? Mas a minha forma de desenvolver isso é uma forma que ela vai além da palavra simplesmente desenvolvimento humano, né? Eu digo que eu sou uma especialista de desenvolver a essência humana. Legal. Né? Sim. Que ela é uma coisa muito mais profunda, é identificar quais são os meus padrões dentro do mapa da psicanálise. E dentro desse processo, eu me conhecer realmente e poder conduzir a minha vida de uma forma onde eu tenho toda a liberdade. Né? Porque eu vou entender, dentro desse mapa da psicanálise, eu vou entender quais são as minhas referências. Claro. Aonde é que eu trago os meus padrões exatamente dessas repetições da vida, né? Seja ela no financeiro, seja ela na parte amorosa, de amizade, seja em qual for. Né? Eu tendo esse mapa, eu consigo sim desenvolver de uma forma mais consciente tudo que eu quero.
Legal. Sônia, e o mais legal aqui, que pelo que eu tô entendendo da sua história, antes de você ser a especialista em desenvolvimento humano, antes de você aplicar terapia em outras pessoas, você se descobriu, né? E qual foi o ponto, assim, porque assim, a gente sabe que você tá há mais de 15 anos no mercado, mais de 15 anos você vem cuidando de pessoas, 15 anos você vem transformando vidas, né? Mudando histórias, mudando os caminhos. Porque eu acredito nisso, eu acredito que a terapia, ela vem pra isso, né? Pra mudar a direção de pessoas. Às vezes você tá indo por um lado, mas você vem ali, faz alguma sessão e você tem o direcionamento da tua vida totalmente mudado, né? Sim. Quantas pessoas, eu imagino que você no meio do caminho, você foi e plantou uma sementinha e essas pessoas não se suicidaram, essas pessoas não se separaram, eu imagino que são infinitas pessoas, né? Mas a gente quer saber, assim, qual foi o momento em que a Sônia, tipo assim, por mais curiosa, mais adolescente curiosa, que queria saber de tudo, queria resposta pra tudo, mas qual foi o momento que a Sônia, adolescente ou jovenzinha, falou assim, cara, eu preciso buscar esse desenvolvimento aqui e para mim buscar isso daqui, eu preciso fazer um treinamento. Teve alguma situação específica que te marcou, assim, falou assim, cara, não, onde eu tô não dá pra continuar, eu preciso mudar? Então, é como eu venho de um processo de muito conhecimento e esse conhecimento ele é algo assim que todos podem ter acesso, né? Uhum. Mas assim, antes de eu conhecer a profundidade da psicanálise, ficava como se dois pontos diferentes, né? Uma que é o que a ciência oficial, né, da materialidade ela traz, como a psicologia, aonde trata nós seres humanos como uma mente que pensa, né? E quando a gente vai para a parte mais da religião, sem ser a espiritualidade, ela meio que separa, não é mesmo? Parece que você não encontra esse vínculo que ela pode trazer com você como uma plenitude, né, de corpo, alma e espírito. Essa lacuna para mim ficava muito distante e isso para mim trazia um vazio muito grande, né? Teve uma época que eu me aprofundei muito sobre essa parte mais levando mais para o espiritual, né? Então que ficava esse processo de não encontrar um equilíbrio dentro de mim mesmo, né? E quando isso acontece, é um momento onde você se perde. Sim. E quando você se perde, nada mais na sua vida faz sentido, porque você começa a não se sentir pertencente de nada, né? E foi um momento muito difícil. E foi ali aonde eu me aprofundei mais em mim e entrei realmente em depressão. Olha que coisa mais louca, né? Sim, forte. Mesmo você tendo o conhecimento do espiritual, se você não traz isso para sentir, não vale, né? Porque Claro. fica mais uma coisa do intelecto, né? Que o saber não é o mesmo do que sentir. Sim. Né? E aí, nesse processo, foi quando eu falei, não, eu vou ter que procurar uma ajuda. Na época, eu pensei, uma psicóloga, uma psicanalista. Aí, me levaram para a psicanálise, né? E na psicanálise, depois da 17ª sessão... Explica pra gente um pouquinho, Sônia. Porque, assim, às vezes alguém tá ouvindo aqui, né, e não sabe o que é psicanálise. Sim. E se tu puder dar uma palhinha pra gente aqui, conta pra gente como que Então, eu vou falar exatamente desse meu processo, que foi muito interessante, porque eu não tinha o conhecimento do que a psicanálise era capaz de fazer dentro do desenvolvimento humano. E ali a gente aprende que nós somos um processo em construção desde o momento em que a gente é fecundado. Todo o que a mãe sente, a gente também sente. Só que olha que coisa mais doida. Nesse momento em que a gente é parte daquele outro ser que está gerando, que está sendo formada a nossa parte cognitiva, a gente, tudo que passa, o sentimento da mãe, tudo que passa em volta no ambiente, aquilo a gente recebe de vibração como se fosse nossa. Né? E Freud mesmo fala ali quando ele explica a primeira infância, segunda infância, né? E quando esse desenvolvimento ele vai acontecendo, a primeira infância que você tem que entender que você é um ser individual, que você deixa de pensar que você era parte da sua mãe, mas toda aquela vibração daquele campo ficou registrado ali na sua memória.
né? E dentro desse processo, nas outras fases, por isso que a gente fala que é o desenvolvimento da personalidade, tudo que tem no ambiente, o que acontece da pessoa, eu copio, porque são as referências que eu vou trazer. Aquelas memórias, elas ficam registradas, como se fosse verdade. Isso que tu falou da primeira infância é o quê? É depois que eu nasci, e entender que eu saí de dentro, né, do ventre da minha mãe, quentinho ali, e eu tenho uma vida para desbravar, que eu preciso sobreviver. Isso seria a primeira infância. Seria a primeira infância, né? A segunda infância seria? Que a primeira infância é exatamente, ela acontece ali do momento que você nasce até 1 ano e 5 meses, ou 1 ano e 8 meses, que você começa a perceber que você não é a sua mãe, que você é um corpo individual, né? Só que depois, daí a segunda infância, quando você começa a entender que você já não é mais aquela pessoa, que você começa a desenvolver a sua individualidade. Ah, legal. Mas mesmo ainda, tudo que você é hoje, você tomou como referência de alguém. Ou da sua mãe, ou do seu pai, ou das pessoas em volta, depois dos professores. E você vai seguindo essa linha para o resto da sua vida. Sim. Né? E só que a primeira infância fica registrada muita coisa no nosso inconsciente. Né? E o que é mais louco isso é que, assim, sabemos que a humanidade, ela veio de um processo de desenvolvimento e ela foi galgando muito sutilmente, que naquela época onde a gente não tinha a mordomia ou a forma de vida que a gente tinha hoje, que a gente viveu lá na floresta, né? Você viu que a gente teve um processo onde a gente tinha que lutar para a sobrevivência, tinha que estar se escondendo para sobreviver, na casa da luta e fuga o tempo todo, e aquilo também ficou registrado. Claro. Né? E veio. E vai vindo, né, como um código, né, no nosso DNA. E aí, a gente tem essas referências ainda, ocultas, mas existem, né? E a neurociência, ela já comprova tudo isso. E tem também a questão da cópia do outro. Você vê que a gente é fragmento de cópias o tempo todo? Sim. Né? E o que acontece? Esse cérebro, que naquela época ainda ele trabalhava para a luta da sobrevivência, para economizar a energia. Né? E essa economia de energia, ela segue até hoje. Então, tudo que eu tenho de referências dessa minha infância, desse meu desenvolvimento, dessa minha personalidade, tá ali do jeitinho que dá. Só que o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é bom ou o que é ruim, no nosso inconsciente, né? Na verdade, né? Nosso inconsciente, ele não sabe o que é bom ou o que é de ruim. Mas se aquilo está registrado lá, automaticamente, ele vai pegar aquilo como referência. Né? E aí vem muitos casos do casal, com um tempo, começa um relacionamento que tem dificuldade, daí fala assim, parece que eu casei com a minha mãe, parece, então... Porque a gente vai buscar aquelas referências. Isso é muito, muito louco, né? Muito louco. Então, é exatamente isso. Por isso que a psicanálise, ela traz isso, e dentro do meu processo, eu desenvolvo esse mapa, né, da pessoa ver da onde ela traz as suas referências, que ela começa a entender quais são os seus padrões. Né? E nesse caso, Astônia, vamos pegar aqui, porque isso é muito polêmico. Tipo assim, literalmente, né? Sim. Como é que a gente faz, por exemplo, porque na maioria dos casos, quando a pessoa inicia um relacionamento, né, ela tenta repelir ao máximo. Na cabeça dela. Tipo assim, então, tu vai buscar alguém um homem pra casar, por exemplo. Tu vai olhar todos os pontos positivos do teu pai e os negativos, e tipo assim, tu vai tentar, meu pai era rígido, vou tentar casar com uma pessoa carinhosa. Mas realmente, acontece no meio do caminho, tipo, você fala, mas essa pessoa aqui tem características lá. Isso acontece no inconsciente. Exatamente. A gente atrai, tipo, literalmente. Literalmente a gente atrai. Meu Deus. E isso dos dois lados, né? Tanto do homem quanto da mulher. Quanto da mulher. E dentro disso de relacionamento, é uma coisa que é super... tipo assim, engraçado, mas triste, né? Porque tu vê, assim, às vezes a pessoa casou, divorciou umas 3 vezes. Sempre jurando que não vai casar com a mesma mulher, que a mesma mulher mandona, a mesma mulher, forte, não sei o quê. E o cara, né, vamos colocar assim, ele entra no próximo relacionamento da mesma forma. Às vezes vai lá e separa da mesma forma. E vai lá e separa da mesma forma e sempre coloca a culpa na mulher. E, na verdade, assim, tu acha que a culpa tá no lado de quem? Então, se a gente vai
pela lógica, né, que todo mundo faz uma análise muito superficial, a gente vai imaginar que o defeito está com a gente. Né? Mas se a gente pega dentro desse processo de ir mais a fundo, de entender todos os mecanismos que levam a todo esse processo, a gente vai entender que a gente é parte disso. Tá? Porque assim, dentro desse inconsciente, desse estado do economizar energia, existem também muitos fragmentos de dor. Muito sistema que durante o meu processo eu deixei ali porque foi uma forma que eu encontrei de me sentir pertencente àquela família, àquele grupo, né? Porque isso é da nossa existência, ter essa sensação dessa falta, que são assunto muito mais profundo, que um momento a gente pode falar, mas disso que vem exatamente de muito mais antes de nós sentirmos que nós somos seres que existimos aqui no nosso plano físico, né? Então isso vai muito mais além da parte do espírito mesmo, né? Muito mais profundo, essa sensação dessa falta, o porquê dessa falta, isso também tem explicação. Tá, mas vamos para analisar no fato de nós seres humanos. Então, nós já existe essa sensação dessa falta. Tá? E aí, quando eu começo a entender que eu preciso me individualizar, né, para pertencer ao grupo, eu começo a desenvolver determinadas características. E ali, nessa primeira infância, é a primeira sensação que eu sinto que se eu não desenvolver um determinado orgulho, que é uma coisa muito bem estudada, porque é a raiz de todas as nossas neuroses, se eu não desenvolver uma forma para que outro me aceite, por isso que a criança, tudo que ela faz é muito bonitinho, né? Sim. E por quê? Porque é uma forma dela desenvolver isso para ela ser aceita no grupo onde ela está. Né? Só que dentro desse processo, por mais que um pai e uma mãe eles sejam carinhosos, ainda deixam a desejar para aquela sensação daquele preenchimento interno, né? Então, ali já começa, porque minha mãe não me aceitou do jeito que eu era, minha mãe amou mais o meu irmão do jeito que ele é, e eu fiquei mais isolada. Então, eu vou somatizando tudo isso, né? E num relacionamento, o que eu vou buscar? Sim. É aquela falta que eu não consegui preencher naquela instante, né? E aquilo ficou gravado novamente lá no meu inconsciente. E aí, por isso que eu atraio muito essa sensação e essas pessoas que muitas vezes eu quero preencher aquela falta aqui. Meu pai e minha mãe, né? E se tu pudesse, assim, não sei se tem como, né? Mas, assim, uma dica prática, assim, pra quem, sei lá, quem tá solteiro aí do outro lado da telinha, né? Tipo assim, tô buscando um relacionamento e tal. Tu tem alguma dica pra essas pessoas não cair na mesma cilada de volta? Eu digo, faça a psicanálise comigo. Faça a psicanálise, entenda o seu processo, desenhe o seu mapa, vê as suas faltas, vê os seus símbolos, né, que são as referências que você construiu, que está lá no seu inconsciente, sabe? Entender, porque por isso que eu falo que esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento, ele vai muito além de que uma simples terapia. Ele é um conhecimento que você vai entender como é que você age, como é que você reage, para realmente você ter... entende como se eu estivesse num barco, quando eu não tenho um conhecimento de quem eu sou na verdade... Qualquer um que pega pode levar a qualquer lugar. Sim. E quando você traz esse autoconhecimento, dessa lógica, dessa metodologia, você consegue guiar esse barco com você no leme o tempo pra onde todo. quer ir. Exatamente, porque assim, cara, eu entendo que eu vivo num mundo que ele é um caos. Sim. Né? Mas quando eu me entendo, quando eu me centralizo, né? Por isso que o presente ele é um presente, porque eu estou vivendo no meu aqui e agora. Eu sei
aquela pessoa tem as mesmas neuroses, tem as mesmas dificuldades, ela veio de uma família, ela não sabe assim, mas eu vou entender realmente aquela pessoa. Sim. Né? Eu não vou buscar nela o que está faltando em mim, porque eu sei que está faltando em mim. Né? Mas entender que eu posso ser autossuficiente para mim. Legal. Entende? Esse é o conselho que eu dou. Faça psicanálise comigo. Muito bom, Sônia. Assim, porque pessoas completas, elas vão buscar pessoas completas, né? Mas assim, pessoas mais completas. É muito relativa essa questão da completude. Né? Porque não é você fazer uma terapia e vai achar, nossa, eu vou virar aí uma pessoa que é evoluída ou uma pessoa que vou ser melhor do que os outros. Não é isso. Porque quanto mais você entende de si mesmo, Sim. mais você tem para dar para o outro em questão de ser melhor da sua versão. Mas é um ser de realmente entender qual que é o meu processo. Né? Por isso que muitas vezes eu falo que as pessoas muitas vezes ficam perguntando, qual é a minha missão? Né? E as pessoas às vezes ficam malucas, né? Buscando, pensam que ali desenvolver um trabalho comunitário, desenvolver isso, né? Ter essa visão que você vê que novamente eu estou jogando uma responsabilidade para fora, né? Quando a maior missão é esse autoconhecimento. Sim. Né? Porque quando eu estou completa, quando eu estou no caminho que eu estou desenvolvendo comigo, aí isso é uma missão. Sim. Né? E só a nossa humanidade, e eu digo isso com toda certeza, só vai encontrar um equilíbrio quando cada um entender isso. Quem ele é. Quem ele é, mas é um ele é de realmente fazer sentido para ele, de buscar o seu autoconhecimento. Claro. Não só do que, quem é você hoje em dia, né? Tipo assim, claro, exatamente. Mais profundo. Hoje em dia, assim, Sônia, o que a gente pode ver muito dentro dessa questão de relacionamento é que não tem mais relacionamento duradouro, né? A gente entrou em uma fase onde literalmente se inverteu os papéis. Sim. Né? A gente tá... Isso é bem polêmico, porque eu adoro isso. Adoro falar sobre isso. Porque assim, a gente tá numa sociedade onde a grande maioria das pessoas falam que a mulher precisa ser forte e precisa manter o casamento. Mas dentro disso, nós precisamos de mulheres que sejam sensíveis. Mulheres que sejam frágeis. E daí eu vejo assim que levantou uma época mulheres muito fortes e agora a gente tem uma fase de homens muito fracos. Né? Homens que não conseguem dar conta de casa, que não conseguem ser digamos assim, o sacerdote, né? Ser o cara que vai ser o provedor, sabe? E eu nem falo assim, Sônia, do tipo assim, uau, querem homens que dê tipo, luxo pras mulheres. Não, eu falo do básico, né? Porque, tipo assim, a gente, pelo menos eu fui criada, né? Meu pai, por exemplo, meu pai colocava todas as coisas dentro de casa. Podia não ser a melhor coisa do mundo, mas ele era um homem, ele era um provedor. E a gente tá nessa sociedade muito invertida, né? E daí a gente vê muitos casamentos se deteriorando. Fala pra gente um pouquinho mais sobre tua visão sobre isso. Se isso também tem a ver com a questão da infância, a construção, porque tem coisas que são, tipo, a gente falou agora sobre as pessoas que a gente convive, né? Eu sempre falo que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, assim, as pessoas falam, né? Eu quero ficar magro. Conviva com pessoas magras, porque elas vão te levar pra academia uma hora e uma hora você vai entrar, vai colocar o shape, né? Que nem diz o outro. E eu falo assim também que a gente a gente é o resultado disso tudo que a gente viveu. Das viagens que a gente fez, né? Das comidas que a gente comeu, das pessoas que a gente viveu, dos bate-papos que a gente teve, né? Sim. Então a gente é uma construção, que nem você estava falando aqui agora. Fala pra gente de como que engloba essa questão da psicanálise dentro de relacionamentos, né? Tipo assim, talvez alguém esteja aqui do outro lado e esteja vendo que o teu casamento tá desmoronando, assim. Tipo, sei lá, a mulher super uau e o homem talvez nem tão uau pra frente, né? O que a psicanálise consegue ajudar dentro disso em relacionamentos assim? Então, tudo dentro dessa proposta, ela vem exatamente de eu me conhecer como é que eu funciono, né? Eu entender os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, né? De eu entender que eu preciso balancear. Só que dentro do processo biológico do desenvolvimento, existem sim o homem e a mulher, né? Isso é fato, né? Ninguém vai tirar isso daí, né? E entender
qual é o papel de cada um, também isso é importante. Sim. E dentro de um relacionamento, mais ainda. Isso não significa que eu não precise ajudar, né? Muitas vezes o homem casa porque é a mulher e deixa lá por conta, né, dela. Sim. Né? Ou muitas vezes a mulher toma a frente né, e também desequilibra tudo. Né? Então, assim, entender qual é o papel de cada um biologicamente ali, ele é muito importante. Sim. E dentro desse processo biológico também tem toda uma energia também, né? Do respeito que eu preciso ter comigo primeiro para entender o outro, Sim. né? A energia que o outro precisa. Então, assim, dentro da psicanálise, quando eu entendo quem sou, através desse mapa, eu também posso entender aonde é que o outro está, qual que é o papel do outro. E aí isso acontece com o casal, acontece com os pais, com os filhos e toda a família, né? Porque quando um já entende como é que ele é, de fato, na sua mais íntima realidade, ele vai saber se colocar no lugar do outro. Né? Daí tudo flui, né? Daí tudo flui. Porque muitas vezes acontece de dar na terapia uma pessoa, né, o casal ali, apenas um fazer terapia. Ai, mas no começo começa, ai, mas se meu marido não vier, não vai adiantar, porque só eu todo o tempo. Não é assim. Né? Começa por você, E começa por você. Sim. Né? Um tem que abrir o olho, né? Tirar a venda dos olhos e começar. Exatamente. Que a partir do momento quando eu começo realmente a entender os meus padrões, eu vou ver que muitas das vezes a minha forma de me colocar como vítima não é bem assim. Sim. Né? Porque foram as minhas escolhas que levaram aquele processo a estar como está. Sim. É muito doido, porque assim, ó, eu e meu esposo, a gente passou por um processinho assim, né? A gente é casado há pouco tempo. Sim. A gente é casado só há 5 anos. Mas assim, eu lembro que no início do nosso relacionamento, eu me achava que eu era super mulher, entendeu? E eu fui fazer um curso, menina, eu fiz o Método CIS. E cheguei lá e a Camila Vieira, falando, né, palestrando, ela falou assim, eu era uma super mulher. E daí ela falava, né, eu trabalhava, eu também. E eu fazia isso, e eu também, né? E no final ela falou assim, cara, e eu quase perdi meu relacionamento. E tipo assim, porque ela queria ser muito forte e ela era a única que tava certa e não sei o que, sabe? E eu tive aquele baque também ali, nessa questão de autoconhecimento, né? Foi muito forte pra mim. E eu vejo que muito, hoje em dia, dentro dessa atualidade aqui, assim, do jeito que tá sendo construído, a tendência de ter relacionamentos mais problemáticos é cada vez maior, né? Porque hoje a gente tá falando de uma adolescentes, de jovens já começando com ansiedade logo cedo. Né? E a grande maioria não busca ajuda. Não busca. Porque, assim, porque, assim, Sônia, eu vou te fazer uma pergunta, assim, talvez pra a galera que tá assistindo aqui seja interessante. Tem algum momento, tipo assim, você já... Ah, sei lá, eu tô adolescente, vi que eu tive uma crise de ansiedade, vou buscar uma ajuda. Ou, tipo assim, como que as pessoas estão agindo hoje? Eu tô deixando ir pro extremo. Tipo, o extremo é o quê? Os pais, às vezes, viu que a criança ou o adolescente teve uma crise de ansiedade, que hoje em dia tá começando muito cedo, né? É uma crise de... Deixa passar. Daí eles te procuram, assim, quando já acontece, ou, tipo assim, quando tá no máximo. Ou a criança tentou se suicidar, ou andou se cortando, como que é? E dentro disso ainda, não sei se você já ouviu essas novas movimentações das redes sociais do Farmando Aura. Ai, isso é uma loucura. Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso, porque isso tem tudo a ver com os próximos relacionamentos também, né? Exatamente. Lembra que eu falei sobre a minha primeira infância, onde eu preciso desenvolver esse orgulho, né, para pertencer, e de uma determinada forma eu começo a desenvolver, muito inconsciente, mas que aquilo vai aumentando com o tempo? Esse grupo que é de forma áurea, ele é exatamente isso. Né? O meu inconsciente, ele está querendo pertencer. Né? E para mim pertencer, eu faço o que o outro entrar num grupo do outro. Né? E aí se pergunta, né, qual que é o melhor momento de procurar uma terapia? Né? Sabemos que a vida hoje ela é uma loucura,
né? Onde eu tenho que dar conta de tudo e muitas vezes essa mulher que eu tenho que acompanhar porque eu vou na onda de ser feminista e acho que eu tenho que ser superior ao homem e não tem isso, né? Não é por aí. Eu começo a acumular muitas coisas dentro de mim que muitas vezes está indo contra exatamente essa essência, onde eu perco essa conexão. Sim. Né? E quando eu perco essa conexão comigo, é onde eu vivo com esses sintomas da depressão. Porque uma coisa muito louca é que o nosso cérebro, o nosso mental, ele não consegue distinguir o ontem e o amanhã. Então, se eu vivo nesses dois extremos, eu não estou aqui no presente. E esses dois extremos, eles me trazem exatamente essa sensação, sabe, desse vazio? Sim. E é essa sensação que as pessoas falam, dessa angústia, dessas depressões, né? Então, assim, quando eu começo a entender aonde é que estão as minhas necessidades, é o ponto-chave para você procurar um tipo de terapia para você. E quando, assim, nesses sinais, assim, você acha que nos primeiros sinais que uma mãe vê um filho, né, passando por, talvez, ansiedade, eu acho que na adolescência é mais ansiedade, né, que é mais medo do futuro, né, Sim. ansiedade. Quando uma mãe vê ali, tu acha que ela tem que buscar ajuda rápido? Tu acha que buscando ajuda mais rápido tem a tendência de melhorar a situação, de ter um adolescente, porque assim, a gente hoje em dia, a gente vê, por mais, né, falam que as nossas memórias, a nossa construção é até os 12, né? Mais ou menos isso, até 12 anos. E hoje em dia a gente sabe que a gente tem adolescente de 12 anos que fica grávida, né? Então, hoje em dia ela tá muito maduro, tá muito rápido, tá amadurecendo muito rápido. Então, se uma mãe vê esses sintomas assim com 10, 11 anos e buscar ajuda, essa ajuda, ela vai melhorar, tipo, a criança, ela vai crescer, adolescente, jovem, vai ter um futuro melhor, muda, o que muda, o que consegue mudar, sabe, com a psicanálise, assim, nessa fase, porque é uma fase muito inconstante, né, é uma construção, ele tá construindo, é o momento que ele quer buscar tudo, quer conhecer de tudo, eu acho que é um pouco por causa disso, da ansiedade, né, rede social, televisão, tela toda hora, o que tu acha, qual a tua opinião sobre? Então, não sei se você já assistiu ou teve conhecimento que uma época tinha um programa chamado Super Nanny, né? Eu não sei se você conseguiu pegar a essência de tudo aquilo. Quando você começa a perceber que muitos desequilíbrios vêm exatamente dos desajustes da família. Porque se tem desajuste na família, normalmente eles não vão perceber. E aquilo era porque uma determinada família chamava essa Super Nanny, que fazia o programa dela, mas para analisar uma criança, não era? Sim, porque já não tinha mais o que fazer com a criança, né? E aonde é que estava o problema? Sim, era nos pais. Então, antes de eu dizer assim, não, meu filho precisa de terapia, vai os pais fazer. Entendeu? Porque voltando novamente, você vê que sempre a gente volta pro mesmo... E é sempre a gente. Exatamente. É muito louco, mas é real. Sim. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas ficam ali, eu conheço, tem um paciente que ficaram 17 anos fazendo terapia. Uau. Uma psicóloga não é dizendo nada, porque todo mundo tem o seu ponto. Sim. E o legal, né, Sônia, que a gente conversando aqui, o teu processo, ele é diferenciado, né? Sim. Porque já começou contigo. Você foi a cobaia da sua própria experiência. Então, você buscou vários conhecimentos, obviamente, e dentro disso, você fez um modelo que se aplicasse para sua vida. Sim. Porque, assim, uma coisa é a gente estar lá sentado com um psicólogo, né, e tudo mais. Outra coisa é a gente conseguir dar conta depois que a gente saiu do banco. Exatamente. Né? E no meu processo é exatamente, eu ensino esse mapa e tem as ferramentas que a pessoa vai aplicar no dia a dia. No dia a dia, o resto da sua vida, né? Isso que eu falo, só vai depois. Depois só volta a fazer manutenção, Só que nem manutenção, outro, né? Porque assim, porque uma coisa é você executar, só que tu precisa estar sempre.
Sempre. Precisa estar atualizando ferramentas, né? Porque as coisas vão atualizam muito rápido. Hoje, com a era de tecnologia e tudo mais, também atualiza muito rápido. E nós precisamos atualizar, né? A gente, Sim, buscar novas exatamente, com ferramentas. certeza. Né? Ser ouvido por alguém, ter uma direção, né? Porque existem vários tipos de tratamento hoje em dia, né? Existe o coach, existe psicólogo, psicanalista e tudo mais. Então, a gente precisa buscar, né? Um meio que se encaixe dentro daquilo que a gente está buscando. E olha que coisa interessante quando você fala, né, que hoje está muito acessível para quem quiser, porque você percebe que se fala que nós estamos vivendo num momento de transição, né? E essa transição é exatamente essa consciência. Eu dar voz a mim, as minhas queixas, as minhas dores, de como é que eu estou me movimentando nesse processo. Sim, é muito, muito, muito doido isso, né? E uma das coisas que eu percebo assim também hoje em dia, na atualidade, sabe quando a gente eu vou falar mais antigo porque eu tenho 30 anos também, gente. Não parece, eu sei que eu pareço bem novinha aqui, mas já tenho 30. Mas assim, eu me lembro, assim, Sônia, de antigamente, vou dizer assim, quando uma pessoa terminava um relacionamento com alguém, ela demorava bastante tempo pra ir atrás de outra pessoa, né? Ou quando ela perdia alguém da família, um avô, uma avó, tipo, tu via as pessoas chorando, né? Por aquilo. Hoje em dia eu já ouvi, por incrível que pareça, tá? Já trabalhei numa empresa aqui que o cara falou, numa palestra, ele tava falando assim: eu estou preparado emocionalmente pro dia que meu pai morrer. O que tu fala sobre isso? Tipo assim, as pessoas precisam sentir essa perda também. É bom pra gente? Ou a gente tem que estar preparado psicologicamente, sabe, esperando a perca das pessoas. Como que é essa visão pra você? Porque isso é uma outra coisa que vem tendo um movimento também nas redes e tudo mais, as pessoas serem duras, sabe? Não deixar expressar as emoções. É muito controverso isso, sabe por quê? Porque a pessoa, ela precisa sim viver o processo do luto. Isso não importa se é uma pessoa realmente, né, que vai de um relacionamento, né, e outros, né, até muitas vezes dentro do meu processo de mudar do emprego, né, eu encontro todas essas dificuldades. Então, viver aquele luto, não importa, ele é necessário. O que não pode é eu ficar para sempre naquela dor. E muitas vezes acontece, principalmente quando a gente perde um familiar, né? A gente fica o tempo todo naquele luto, né? Como se a gente se sentisse culpado pelaquela perda. Sim. Só que daí vem de outras coisas, né? Exatamente, vem de outros processos. Porque a culpa, ela é uma das maiores doenças da alma. Né? Eu entender novamente o meu processo de entender essa culpa, da onde é que ela nasce, essa culpa, é outra vida. Porque assim, eu vou entender novamente que o caos da vida, que ele existe. Né? Que eu não sou a cereja do bolo, que comigo também isso vai acontecer. Claro. Né? Que o outro, ele tem todo o direito de ir, porque são escolhas dele também, não importa. Né? Porque fica muito simples quando eu fico naquela dor, sem saber, sem admitir que é uma sensação de culpa, né? Por uma perca do outro. Eu paro de viver. Sim. Né? É uma morte em vida. Assim. Uma morte em vida. E fica se alimentando daquela dor. Exatamente. Se a gente entrar num processo ainda mais profundo, em outras camadas, né, dentro desse desenvolvimento, dessa consciência humana, a gente vai entender que nós, como seres humanos, a gente vai ter um momento que a gente nasce, mas também vai ter um momento que vai partir. Então, a pergunta que eu faço, por que não posso aceitar que o outro se foi? Sim. Sim. Qual que é o meu poder de segurar? Né? Novamente, aquele orgulho.
né, de querer, né, eu tenho que dominar. Lá da primeira infância. Né? Sim, meu Deus, Sônia. É muito amplo, né? Muito amplo. Tudo que tem a ver com essa questão de desenvolvimento, de mente humana, de saber quem eu sou, né? É muito amplo. E, gente, a gente já tá indo aí pra reta final do nosso podcast, mas, assim, tem muito conteúdo. Gente, a Sônia conhece muita coisa. E eu tenho certeza que vai precisar voltar outras vezes, hein, Sônia? Porque, olha, tem muita coisa pra gente desbravar aqui. Mas eu queria, assim, ó, antes de a gente terminar, eu queria perguntar, né? Acho que hoje em dia a gente tá... o relacionamento das pessoas mudaram, né? Porque não tem... A grande maioria não tem essa conversa. Antigamente você via tomando muito chimarrão, por colega que falou, na região sul, o povo sentava e tal. Outro dia a gente tava falando sobre isso, né? Como é raro. Às vezes você vê uma família sentada, tomando um chimarrão, as crianças brincando, e brinca ali, e cai ali, chora ali. Não existe mais esse relacionamento, né? As pessoas estão se relacionando muito pelas redes sociais. Sim. E isso é uma construção pro futuro. E pra gente finalizar aqui, fala pra gente, Sônia, qual é o teu ponto de vista com as próximas gerações dentro desses relacionamentos online? Essa super exposição nas redes sociais, né? Porque hoje em dia as pessoas se preenchem também nas redes sociais. Sim. Com like, com um monte de coisa. É muito amplo, gente. Não dá, é muita coisa. Fala pra gente, o que tu acha que vai acontecer com as próximas gerações através desses relacionamentos de internet e tudo mais? A humanidade, ela sempre teve dois caminhos, né? E assim como a humanidade, nós como seres humanos também. Sempre a gente vai ter as escolhas ainda para fazer, né? Voltando novamente, essa exposição que eu preciso é exatamente eu procurando um lugar que eu tenho como uma falha que não foi preenchido lá naquela primeira infância. Então, novamente, eu estou procurando no externo aquilo que está faltando em mim. Eu tentando me encaixar. Exatamente, novamente para pertencer. Sim. Né? Então, assim, isso é um dos aspectos. Né? Agora, aonde caminha essa humanidade vai depender da escolha de cada um. Né? Que você começa a analisar que tudo é no aqui e agora. Claro. Né? O Criador, essa essência, né, dessa imensidão que a gente imagina que tudo é, do amor perfeito, ele nunca vai deixar de te auxiliar. As escolhas, o livre-arbítrio é seu. Sim. A experiência que você vai viver é sua. Sim. E nada vai estar perdido. Sim. Né? Porque se não fosse buscando essa visão mais ampla, se não fosse a dificuldade do outro, muitas vezes eu não me reconheceria. Né? Então, assim, a humanidade, ela vai passar, ela está passando por todo esse processo, mas é como naquela época onde vivíamos todos em guerra, onde se matava por qualquer coisa, e hoje essa luta, ela está mais interna. Né? Mas tudo tem um ajuste, tudo ainda vai ter um porquê. É isso aí. Né? Muito bom, hein, Sônia? Muito bom mesmo. Gente, fala pra gente aqui, Sônia, as tuas redes sociais. Se alguém aqui tá vendo esse podcast e entendeu que precisa de ajuda, né? Porque eu acredito, assim, que todos nós precisamos de ajuda. Cada um em determinado momento da nossa vida, às vezes, né, alguém tá, tipo assim, eu tô mais perdido possível. Tem gente que não tá tão perdida e precisa de ajuda, mas tem gente que tá muito perdida, às vezes se sentindo muito sozinho e tudo mais, e precisa de ajuda, precisa de um acompanhamento. Aonde que pode te encontrar, Sônia? Então, tem as redes sociais, né? O mais famoso é o Instagram. Vai ficar aqui embaixo, gente. Sim, a gente vai aí deixar. Vocês podem entrar lá, vai ter o meu contato. Precisando conversar, pode ficarem à vontade. A gente está ali para auxiliar do fundo do nosso coração. É isso aí. E, gente, olha só, esse foi o primeiro episódio do podcast da Sônia aqui. E nos próximos episódios que vocês vão verem por aqui, ela vai se tornar a host desse episódio. Porque hoje eu dei uma invadida aqui no ambiente, sabe? E a gente decidiu entrevistar ela aqui. Então, nos próximos episódios, vai ser ela que vai estar aqui, vai trazer pessoas também, né, Sônia? Vai trazer pessoas talvez pessoas que ela já ajudou, que ela já cuidou, pessoas que estão nessa área também, nessas áreas relativas, e que podem trazer mais conteúdo agregado, né, pro Sim, pessoal. com certeza. Porque o nosso objetivo aqui é ajudar essas pessoas, né?
Com certeza. E estou aí, estou aberta para esse novo desafio, porque eu acredito que precisamos muito falar realmente sobre essa mentalidade da evolução humana, porque ficar só esperando os ET chegar não dá, né? Isso é papo para outro dia, gente. Vamos falar sobre isso outro dia. Mas é isso então, Sônia. Foi muito bom ter você aqui. E nos próximos episódios teremos novidade, gente. Então fique ligadinho aqui. Já se inscreva no canal da Sônia. Já tenham participações aqui. Comente aqui embaixo nesse vídeo se você tem algum assunto específico que você quer ouvir ela vir aqui trazer, destrinchar mais também, que a gente vai produzir muito conteúdo legal para vocês. Gente, um beijo.